Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional diário da AD Gravataí, a nossa igreja, a nossa família. Nesse 10 de junho, eu vou começar um comentário e um resumo, na verdade, de toda essa leitura do dia de hoje, considerando o Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, dos versículos 30 a 50, estamos no contexto da pregação de Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã que morreu por ser fiel, um homem justo. Sobre a morte de Estevão, nós vamos comentar um pouco ainda amanhã, que vai ser onde vai concluir a pregação, a defesa e como ele foi executado. Mas nessa leitura de hoje, aqui especialmente dos versículos 46 em diante, nós estamos fazendo referência exatamente ao texto de 1 Reis, que estamos lendo no dia de hoje, no capítulo 7, versículo 1 a 51, que vai falar dos detalhes da construção que Salomão está empreendendo, tanto dos seus palácios quanto também do templo e seus utensílios. Mas aqui ele vai dizer, Estevão, em Atos 7, que Davi encontrou favor diante de Deus e pediu para construir um templo permanente para o Deus de Jacó, porque a arca estava debaixo de uma tenda, o tabernáculo do Senhor, que foi lá no deserto, ficou 369 anos, o tabernáculo, a arca ali em Siló. E depois Davi, quando a arca é tomada pelos filisteus, levada para os territórios dos filisteus, ainda ficou vários anos com eles, e também até Kiriat Jearim, Obed-edom, todo aquele transcurso, que a arca se envolveu até vir novamente pelo ato de Davi desejar a presença de Deus, que simbolizava na arca, mas embaixo de uma tenda. E Davi quis fazer, ele veio no coração dele, algo que desse o valor devido, àquilo que é referente a Deus, que era a arca da aliança. Mas foi Salomão quem construiu o templo. O Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. Ali é a maneira do povo se apresentar para Deus, um lugar de adoração a Deus. Mas é claro que a presença do Senhor, ela é muito, muito esplêndida, e não há o que vai conter a ela. Mas aqui diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é a base, o suporte dos meus pés. Imagina o tamanho, Acaso construíram para mim um templo assim tão bom? Diz o Senhor. Que lugar de descanso me poderia fazer? Acaso não foram as minhas mãos que criaram o céu e a terra? As mãos de Deus, moldou todas as constelações, o céu, terra. Então é muito grande. Mas aqui está, no 1 Reis 7, 1 a 51, Salomão agora também, além do templo que ele está construindo, havia já construído, mas estava ainda trabalhando em alguns detalhes. Mas ele construiu para si um palácio que levou cerca de 13 anos para concluir. É uma coisa também muito esplêndida, porque nos detalhes aqui, além das medidas, nós vamos perceber a quantidade de cedro, a madeira nobre que veio do Líbano, além das pedras enormes de 4,5 metros por 3,5 metros, bem medidas exatas, algo muito esplêndido. Aí vai também dizer que Salomão mandou que viesse de Tiro um homem chamado Irão. O Irão
ele era um israelita por parte de mãe, né? E o seu pai, ele era de Tiro e era também um exímio trabalhador artesão, né, do bronze. E o Irão aprendeu com seu pai e se tornou também um habilidoso para trabalhar com bronze. E é aqui que Irão entra, né, para os detalhes. Gente, eu almejava ver uma fotografia da beleza, dos detalhes, dos enfeites, das romãs. Aqui vai dizer que ele também fazia outros tipos de adornos, não é? Muito lindo, tudo no bronze, talhado, era algo fantástico o que a gente está lendo nesse texto, que também se ocupa agora Salomão a fazer elementos para o templo, né, que faziam parte já daquilo que Deus havia orientado no templo. Eram entalhes de querubins, leões, palmeiras, romãs, lírios, taças. Era tudo muito espetacular, né? Tudo banhado, coberto daquele bronze, enfim. E aqui, mais uma vez, diz que Irão terminou tudo que o rei Salomão havia ordenado que ele fizesse. Aí tem a lista, né? Que as coisas que ele fez, as 2 colunas, os 2 capitéis de forma de taça no alto das colunas, os 2 conjuntos de correntes entrelaçadas, enfeitavam os capitéis, 400 romãs penduradas nas correntes dos capitéis. Imagina toda aquela beleza, não é? E também vai aqui falar sobre uma grande bacia, né? Que só essa bacia ela cabia cerca de 45 mil litros de água. Imagina o tamanho que era, que eles chamavam de mar, né? Era um mar de águas dentro, 42 mil litros de água. Era muito grande, né? Onde havia purificação, os sacerdotes. E aqui, então, Salomão, para o templo, ele vai fazer o altar de ouro, a mesa de ouro para os pães da propiciação, os candelabros de ouro, os enfeites de flores, baldes pequenos, dobradiças, tudo assim. O rei Salomão concluiu a sua obra do templo do Senhor e trouxe os presentes, né, de Davi, o seu pai. Davi já havia doado muito ouro, doado muita prata, doado muitos elementos para a construção do templo. É muito especial. Bem, assim nós ficamos vislumbrados, né, com os detalhes do que Salomão se ocupou, né, construindo os seus palácios e também salões, né? Vamos aqui ver tanto as colunas, aquela coisa muito espetacular, né? Mas Salomão também construiu um salão, né? O salão das colunas. Ele construiu o salão do trono, que era conhecido como salão do julgamento. A casa dele ficava próximo a esse salão do julgamento. Ainda fez uma residência, não é? Para a filha de Faraó com quem ele havia se casado. Foi um tempo, né, claro, de muita prosperidade em Israel. O Salmo 128 fala do homem que teme ao Senhor, aquele que sobe para Jerusalém para adorar ao Senhor, né, e vai dizer que aquele que está indo em direção a Jerusalém, né, para esse templo que Salomão construiu. E ele diz que ele verá a paz de Jerusalém, a prosperidade de Jerusalém. E vai dizer que vai viver para ver os seus netos e que Israel tenha paz. Os cabelos brancos são coroa de glória para quem andou nos caminhos da justiça. Que lindo! Deus abençoe a todos nós, né? E que sempre estejamos fazendo o melhor para o Senhor.